Se grava valendo. Continuando, hoje é a nossa aula 11. Ou é a 12? É a 11. Aliás, é a 12, a aula 12. A 11 a gente fez ontem. A aula 12, continuação do estudo dos verbos. Aula 12. Hoje partindo do emprego dos tempos verbais. Nós vimos ontem os modos, né? Indicativo, daquela ideia de certeza. Subjuntivo, que dá aquela ideia de dúvida, de hipótese, de possibilidade. E o imperativo, que pode indicar geralmente ordem, mas pode também indicar desejo, súplica, enfim. Só que dentro desses modos, os verbos eles acontecem numa perspectiva temporal, ou seja, existem os tempos verbais, que basicamente são três, né? O passado, o presente e o futuro. Ou o presente, o passado e o futuro. Passado é pretérito na gramática, tá certo? Como eu falei ontem, alguns gramáticos chamam de pretérito passado. Então, tempo é a variação que indica o momento em que se dá o fato expresso pelo verbo. Pode acontecer no momento presente, pode acontecer no pretérito, que é no passado, ou pode acontecer no futuro. Então, eu tenho esses três tempos dentro dos modos verbais. O presente. O presente enuncia um fato como atual. Por exemplo, sou estudioso. Os colegas de classe me admiram. Ou leio uma revista instrutiva. Ou ainda, falamos corretamente o vernáculo. Todos esses verbos estão no tempo presente. Fato no momento em que ele ocorre. Observe que nós estamos tratando do tempo presente do modo indicativo. Isso é importante salientar. Não é o presente do subjuntivo, é o presente do indicativo. Depois vamos para o pretérito. Pretérito passado. O pretérito, ele se refere a fatos passados em relação ao momento da fala. Em relação ao momento que estamos falando. Só que ele pode ser perfeito ou imperfeito e ainda mais que perfeito. Então, eu tenho uma subclassificação do pretérito em três tipos: pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. O pretérito perfeito indica uma ação totalmente concluída. Por isso, essa ideia de perfeição. Está perfeitamente, você pode pensar assim, a ação foi perfeitamente concluída. No pretérito imperfeito, a ação está inacabada. É uma ação que não foi concluída. E no mais que perfeito, é uma ação anterior a outra ação passada. Então, partindo desse pressuposto, o que é que eu tenho? Tenho que lembrar o seguinte: não só que o pretérito indica passado, mas que o pretérito tem três subclassificações. Perfeito, quando tem uma ação concluída. Imperfeito, quando eu tenho uma ação que não fora concluída, que está inacabada. E o mais que perfeito, quando eu tenho uma ação que é anterior a outra ação também no passado. Se eu digo assim, por exemplo, ao chegar na reunião, notei que o prefeito acabara de falar. Então, eu tenho uma ação antes de outra ação também passada. Certo? O pretérito, eu dei o exemplo ali do pretérito mais que perfeito. O pretérito imperfeito indica uma ação anterior à atualidade, mas que não estava concluída quando se verificou outro fato passado. Eu cantava muito bem na igreja. Não é eu cantei.
ação concluída. Eu cantava. Eu cantava muito bem. Eu estava sentado quando o presidente chegou. Observe que é uma ação que não foi concluída ainda. Eu cantava, que mentira! Tu cantavas mais ou menos. O Samuel cantava divinamente. Observe que eu tenho aí sempre uma ação não concluída. A verdade é que nós cantávamos para Deus. Ação não concluída. Vós cantáveis, cheios de inspiração, mas os outros cantavam sem a menor vontade. Então eu tenho aí a conjugação completa do verbo cantar. Eu cantava no pretérito imperfeito do modo indicativo. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava. Nós cantávamos, vós cantáveis, eles ou elas cantavam. Observe que quando eu digo cantava, por que é pretérito imperfeito? Porque é uma ação inacabada, anterior a outra ação também passada. Eu cantava quando o pastor chegou. Ou seja, é uma ação inacabada referente a uma outra ação também no passado. Quando o pastor chegou, é como se fosse, eu ainda cantava, eu não tinha terminado de cantar. Tá certo? Agora, sucesso, eu cantei, aí seria ontem. Aí seria não só ontem, não só passado, como também essa daqui é passado, mas o passado, uma ação concluída. Tá certo? Tá aqui o exemplo. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Agora eu tenho uma ação concluída. Eu cantava, é uma ação que não terminou. Eu cantava quando o pastor chegou. Ontem eu cantei por várias horas, durante horas. Quando eu digo cantei, aí eu tenho uma ação que começou e terminou. Cantei durante horas, cantei 2 músicas, cantei uma música, cantei, ação concluída. Cantava, ação inacabada. Então eu tenho pretérito perfeito, quando a ação está totalmente concluída no passado, e eu tenho pretérito imperfeito, quando a ação é passada, mas não foi totalmente concluída. Tranquilão? E depois eu tenho o pretérito mais que perfeito, que é um fato anterior a outro fato, também no passado. Cantara, observe, que não é cantará, não tem acento. Se tivesse acento, seria cantará. E se fosse cantará, seria futuro, e não pretérito. Então é cantara. Eu cantara, tu cantara, ele cantara. Nós cantáramos, vós cantareis, eles ou elas cantaram, tá certo? Então, quando você observar verbos como cantara, fizera, comera, sorrira, enfim, pretérito mais que perfeito, tá certo? Mentira, estudara, pretérito mais que perfeito. Então, são esses 3 tempos que se subdividem o tempo passado, o tempo pretérito. Ainda dentro do modo indicativo, nós temos o futuro do presente. Olha que interessante. Enuncia um fato que deve realizar-se num tempo vindouro, em relação aos momentos presentes. Ou ao momento presente. Ficou aqui esquisito. Aos momentos presentes. Ou eu tirava esse S, ou acrescentava plural nos outros. Certo? Foi um erro de digitação aí. Observe. Eu cantarei. Tu cantarás. Ele cantará. Observe. Ele cantará com emoção na apresentação. Ele não cantou. Ele não está cantando. Ele cantará. Futuro. Futuro do presente. Professor, mas para que futuro do presente? É a gramática com as frescuras dela. Futuro do presente. E depois aparece um tal de um futuro do pretérito. Observe só. O pretérito divide-se em 3 e o futuro divide-se em 2. Aqui nós temos o futuro do presente.
né? É uma ação que diz respeito a algo que vai vir, que vai acontecer em relação ao tempo presente. Ele se preparará para o concurso do Estado. Não está preparado, não está se preparando, não se preparou. Se preparará, futuro. Agora, se eu digo, ele se preparará bem. Olha só, preparará é diferente de preparará. Preparará é futuro do presente. Preparará é pretérito mais que perfeito. Tá certo? A diferença é basicamente as primeiras pessoas, eu, tu, ele, é a questão da acentuação. Tá certo? Voltei e fui pro lado errado aqui. Aí você diz, tá legal, tô entendendo. Futuro do presente. É uma ação que vai acontecer. Só que a gramática tem uma história do futuro do pretérito. Aí você diz, como assim, velho? Pretérito, você acabou de dizer que pretérito é passado. Aí como é que existe um futuro do passado? Que, grosso modo, traduzindo, é isso. Futuro do pretérito é o futuro do passado. Não é invocado? Tudo isso do modo indicativo, que indica uma certeza que algo aconteceu, acontece ou acontecerá. Tá certo? Tudo isso é no modo indicativo. O futuro do pretérito expressa um fato posterior com relação a outro fato passado. Frequentemente, o outro fato, não é faro, é fato. O outro fato já passado é dependente do primeiro e inclui uma condição. Traduzindo, simplificando, é assim. Se for preciso, ou se fosse preciso, eu cantaria. Inclui uma condição para que aconteça. Se fosse preciso, eu cantaria. Tu cantarias sem receber o pagamento? Então, a condição para que a pessoa cante é que o pagamento. Você, tu, estudarias sem concurso à vista? Se eu soubesse que o concurso sairia amanhã, eu estudaria. Está entendendo? Ele cantaria com gratidão se não estivesse depressivo. Sempre com a possibilidade de condição. Então, eu cantaria, cantarias, cantaria de novo, cantaríamos nós, vós cantaríeis, eles ou elas cantariam. Eu tenho um futuro do pretérito. Então, observe. Não fica difícil distinguir os dois futuros. Por quê? Porque um é futuro normal, que é o futuro do presente, que alguns gramáticos até questionam essa história de futuro do presente, para esses que questionam. Só precisaria dizer futuro, não precisaria dizer futuro do presente, um seria futuro e o outro futuro do pretérito. Acabou. Mas há essa discussão entre eles, e quem somos nós para nos intrometer. Deixemos eles brigar lá. Então, observe. Futuro do presente é o futuro normal, que você pensa. Amanhã irei. Ele irá. Nós iremos. Amanhã, futuro. Futuro do pretérito. Eu iria. Eu faria. Eu diria. Eu fingiria. Eu sofreria. Estou conjugando aqui nas primeira, segunda e terceira conjugação. Todos do tempo futuro do pretérito do modo indicativo. Certo? Então, não é difícil inicialmente entender esses tempos verbais. Agora, quando passa para a conjugação, não vamos deter a isso aqui, né? É mais complexo porque você tem que memorizar todas as conjugações e tal, os 6 tempos do modo indicativo, aí requer mais um sofrimentozinho. Mas, grosso modo, é isso aqui. Certo? Terminando o modo indicativo, a gente entra no modo subjuntivo, que é aquele modo
indica ali uma certa dúvida, indica uma incerteza, indica até um fato irreal. E aqui eu tenho o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. São bem menos os tempos do modo subjuntivo, tá certo? Enquanto lá no modo indicativo são 6, esse aqui, acabou. O presente do modo subjuntivo pode indicar semanticamente presente ou futuro. Tem isso. Você vai ver que o tempo com o modo subjuntivo ele não segue a mesma ele não segue a mesma lógica dos tempos do modo indicativo. O presente ele pode indicar presente e futuro. Observe só. É pena que eles estejam doentes. Então aqui é uma possibilidade do presente. Espero que chova. Aqui já é uma possibilidade ou uma hipótese no futuro. Então, o presente pode indicar presente ou futuro. Isso no caso do presente do subjuntivo. Tá certo? O presente indicativo, presente é presente, acabou. Vamos para o próximo tempo. É o tempo pretérito imperfeito. Expressa uma ação posterior a outro fato na oração principal. Duvidei que ele terminasse o trabalho. Gostaria que você, não destaquei isso aqui, ó, trouxesse as crianças. Terminasse, trouxesse. São verbos conjugados no presente, não no pretérito imperfeito do modo subjuntivo, o modo da incerteza, o modo da dúvida. Gostaria que você trouxesse. Não sei se vai trazer. É uma possibilidade, é algo incerto. Pode expressar também uma ideia de condição ou de desejo. Se ele viesse ao clube, participaria do campeonato. Então, eu tenho aí uma condição. Qual é a condição para participar do campeonato? Vir ao clube. Ou então o desejo de que ele venha ao clube, que ele apareça. Então, se ele viesse, pretérito imperfeito. E o futuro do pretérito? Não, o futuro normal, não tem futuro do pretérito aqui. O futuro do subjuntivo indica uma ação eventual. Ou seja, por que eventual? Porque o futuro do pretérito, o futuro do subjuntivo indica uma ação que pode acontecer, mas também pode não acontecer. Tá certo? É eventual. Pode acontecer eventualmente ou pode não acontecer. Mas em um momento futuro. Olha só. Quando ele vier à loja, levará as encomendas. Quando, primeiro tem aqui um advérbio de tempo, né, indicando o futuro, e tem o verbo vier, no futuro, do subjuntivo. Quando ele vier, levará as encomendas. Nesse caso, eu tenho o verbo vier, indicando a ideia de possibilidade no futuro. Quando ele vier, levará as encomendas. Agora a gente parte para a formação dos tempos simples. Como assim? O que é o tempo simples? Tempos simples são tempos verbais formados por uma palavra só. Formados por uma palavra só. Por isso, simples. Os verbos têm origem nos tempos primitivos, que são o presente do indicativo, esse moço aqui, o pretérito perfeito do indicativo, esse moço aqui, e o infinitivo impessoal, esse moço aqui. Eles são chamados de primitivos porque
Porque a partir deles, a partir do presente do indicativo, do pretérito perfeito do indicativo e do infinitivo impessoal, são formados os demais tempos verbais. Por exemplo, o presente do subjuntivo, o imperativo negativo e o imperativo afirmativo são derivados, todos três, do presente do indicativo. O pretérito mais que perfeito do indicativo, o futuro do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo, eu repeti aqui, não sei para quê, aqui não tem, é a mesma coisa. Esses três tempos verbais são derivados de quem? Do pretérito perfeito do indicativo. A partir do pretérito perfeito do modo indicativo, surgiram ou foram criados o mais que perfeito, também indicativo, o futuro do subjuntivo e o imperfeito do subjuntivo. E a partir do infinitivo pessoal, derivaram futuro do presente e futuro do pretérito. Tá certo? O infinitivo pessoal derivou do impessoal. O futuro do presente derivou do infinitivo impessoal e também o futuro do pretérito. Esses três tempos aqui, tempos primitivos, deram origem aos demais tempos verbais. Tá certo? A formação aconteceu dessa maneira. A partir desse tripé, presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo e infinitivo impessoal, formaram-se os tempos derivados que nós acabamos de ver. E agora vamos para os tempos compostos. Nós vimos que tempos simples são aqueles formados por uma única palavra. Os tempos compostos são formados por duas ou mais palavras. Geralmente duas, que é o que nós chamamos de locução verbal. Quando eu tenho dois verbos ali na função de um. Nesse caso, eu vou ter os verbos auxiliares ter ou haver, não são ter e haver, são ter ou haver, um ou outro, mais um particípio, que nós vimos ontem, que particípio passado, né? Terminado em ADO, em IDO, enfim, indica passado. Na maioria dos casos, o nome do tempo composto é quem determinará o nome do tempo composto, quem determinará é o verbo auxiliar. Terei falado futuro do presente. Por quê? Porque o verbo ter está no futuro do presente. Só que aqui, como eu tenho terei falado, eu tenho a locução verbal. Portanto, eu tenho um tempo composto. Eu vou dizer que é futuro do presente composto. É o mesmo futuro do presente, só que aqui no tempo composto. Em vez de o verbo aparecer sozinho, ele apareceu acompanhado de um particípio falado. Verbo no particípio. Eu tenho dois verbos. Eu tenho o verbo ter, terei, e o verbo falar, falado. Isso aqui a gente chama de locução verbal. Ou um tempo composto. Tá certo? Olha só. Deixa eu desafogar isso aqui. Teria falado. Futuro do presente. Futuro do presente, não. Futuro do pretérito. E ter falado. Eu deveria ter falado. Ter falado. Infinitivo impessoal. Por quê? Porque o verbo ter, o verbo auxiliar, está infinitivo. E quem geralmente dá o nome é o verbo auxiliar. Sempre vai ser assim. Ó. Quando eu tenho dois verbos, um verbo é auxiliar e o outro é o principal. O verbo da esquerda é sempre o verbo auxiliar. Quem tinha essa dúvida,
não tem mais. O verbo da esquerda é sempre o verbo auxiliar. O da direita é o verbo principal. Sempre. Tanto no tempo composto, quanto na locução verbal propriamente dita. No subjuntivo, a gente tinha tiver falado, futuro, composto. Tiver, o verbo ter, mais o particípio falado. No entanto, merecem atenção especial duas formas. Pretérito perfeito composto, que eu tenho o verbo auxiliar no presente mais particípio. Indicam a repetição ou continuidade de um fato iniciado no passado até o presente. Por exemplo, tenho falado, tenho contado, enfim. E o pretérito mais que perfeito, que eu tenho o quê? O verbo auxiliar no imperfeito e o particípio. É empregado como simples para expressar um fato já concluído antes de outro também no passado. Tinha falado, havia falado, tinha contado. Observe que eu tenho o verbo empregado, o auxiliar, no imperfeito, mais o particípio. Certo? Como é que se forma um imperativo? O que é imperativo? É aquele que indica ordem, pedido, desejo, súplica. Temos o modo imperativo quando os verbos denotam essas características. Como é que eles se formam? Olha só, eu tenho um imperativo afirmativo e imperativo negativo. Tu e vós são retirados, as palavras tu e vós são retirados de onde? Do presente do indicativo, com a supressão do S. Fala tu. Falai vós. Acabou. Lá no presente, no indicativo, seria falas tu. Tirou o S, fala tu. Ou lá, não falas tu, perdão. Tu falas. Lá no presente do indicativo. No imperativo, inverte. Primeiro vem o verbo, depois o pronome. Tá certo? No imperativo afirmativo. Primeiro o verbo, depois o pronome. Fala tu, sem o S, lá do indicativo. Falai vós. As outras formas, você, nós e vocês, que aparecem no imperativo afirmativo e não aparecem no subjuntivo e no indicativo, são retirados de onde? Do presente do subjuntivo, mas sem alteração. Olha só. Fale você, falemos nós e falem vocês. Saíram lá, verbo falar. Fale, falemos e falem. Saíram lá do presente do subjuntivo, sem sofrer alteração nenhuma. É assim que se forma o imperativo afirmativo. O imperativo negativo tem a conjugação igual à do presente do subjuntivo. Igual. Se você memoriza a conjugação do presente do subjuntivo, a do imperativo negativo é igual. Só que acrescenta-se a negativa antes da forma verbal. Não fales tu. Fales tu, igual ao subjuntivo. Só que aqui acrescentou não. O imperativo negativo é formado dessa forma. Não fale você. Não falemos nós. Não faleis vós. Não falem vocês. Então, eu tenho aqui o imperativo afirmativo e o imperativo negativo sendo formado a partir do. Primeiro, tu e vós, lá no afirmativo, são retirados do presente do indicativo sem o S. Você, nós e vocês são retirados do presente do subjuntivo, tal qual, sem alteração. Já no imperativo negativo, segue, já o imperativo negativo segue a mesma conjugação do presente do subjuntivo. Com um detalhe, acrescenta a palavra negativa antes do verbo. Não fales, não fale, não falemos, não faleis e não falem. Essa é a formação do imperativo. Saindo desses tempos verbais, vamos partir para a classificação dos verbos.
Verbos abundantes. O que são verbos abundantes? O que significa dizer isso? Verbos abundantes. De repente cai na prova, marca alternativa que apresenta um verbo abundante. E você diz, que porra é um verbo abundante? Bem, abundante. O que é algo abundante? Grosso modo, é algo que está em fartura, em excesso, que tem muito. Abundantes, nesse caso de verbo, é porque ele apresenta duas formas de passado, duas formas de particípio passado. Uma forma é chamada de particípio regular e a outra de particípio irregular. Então, o que seria verbo abundante? É um verbo que apresenta dois particípios. Acabou. Sem precisar enfeitar. O que é verbo abundante? É um verbo que apresenta dois particípios. Só. Você dizendo isso, já resolve a situação. Aí vamos saber que particípios são esses. Por exemplo, o verbo absorver tem dois particípios. Por isso é um verbo abundante. Eu posso dizer no passado, absolver. Tem absorver aqui, né? Absolver com L. Que tem duas formas. Tem o absolver e o absorver. Que são diferentes. Então, absolver no infinitivo teria o particípio absolvido como correto ou absolto. As duas formas estão corretas e são aceitas pela gramática normativa. Ah, eu posso usar qualquer um dos dois? Sim. Esse verbo permite dois particípios. Por isso que ele é chamado de verbo abundante. Nem todo verbo permite dois particípios. Nem todo verbo é abundante, tá certo? Aceitar, eu posso dizer aceitado. Eu poderia ter aceitado o convite. Ou eu deveria ter aceito o convite. Aceitado e aceito. Duas formas de particípio, porque aceitar é um verbo abundante. Ascender, no infinitivo, terminação é R, segunda conjugação, tal qual absolver. Então, eu posso usar acendido ou aceso. Tá certo? Os dois casos são aceitos. Luiz Carlos, por quê? Oi. Esse particípio regular, ele sempre termina no particípio, na terminação DO. O regular, vai terminar em ADO, IDO. O regular. Vai seguir essa lógica aí. Assentar. Está no infinitivo. Terminação AR. Não foi conjugado. Particípio regular. Assentado. Particípio irregular. Assento. Benzer. Benzido. O padre havia benzido o bêbado quando ele começou a gritar na igreja. Frase que veio à cabeça aqui. E também posso usar bento. Por quê? Porque é permitido devido à abundância do verbo benzer. Corrigir. Corrigido e correto. Desenvolver. Desenvolvido ou desenvolto. E eleger. Elegido, que pouca gente usa, e eleito. Ele teria se elegido com tantos votos. Ele teria se eleito, ou sido eleito, fica mais legal, com tantos votos. Então, eu tenho todos esses verbos que apresentam esse tipo de particípio, ou apresentam duas formas de particípio, a gente chama na gramática de verbo abundante. Para você saber que o verbo é abundante, só precisa saber disso aqui. O verbo abundante apresenta duas formas de particípio passado. Acabou. Bota isso na cabeça, que quando perguntarem lá na prova, marca alternativa que apresenta um verbo abundante. Você vai olhar qual verbo tem duas formas de particípio. Acabou. Pode marcar a questão que essa daí é ela. Verbos defectivos. Defectivo não vem de defecar, não, viu? Vem de defeito. Vem de falha. Esses verbos defectivos, eles apresentam falhas em sua forma. Por exemplo, defectivos quanto à eufonia.
quanto à boa pronúncia ou bom som, eles aparecem sem a primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Como, por exemplo, abolir, colorir. Se você pegar o verbo agora, se fizer uma pesquisa rápida aí, e procurar o verbo abolir, ou colorir, ou banir, ou retorquir, ou delinquir, você vai observar que, e botar assim, conjugação do verbo abolir, na internet, do Google. Você vai observar que a primeira pessoa, no verbo abolir, tem um tracinho assim, ó. Ou seja, não tem conjugação para esse verbo. Não diz eu abolo, eu coloro. Esses verbos, eles não têm a primeira pessoa, do presente e do indicativo. No singular, não tem eu abolo, senão seria eu abolo, eu coloro, eu bano, eu retorco, eu delinco. Então, não tem. Por não ter essa primeira pessoa, tem essa falha. E por ter essa falha, é chamado de verbo, ou são chamados, todos esses, de verbos defectivos, que apresentam alguns defeitos. Tá certo? Tem esses outros casos aí, tem as formas risotônicas, indicativo, né? Com exceção da segunda pessoa do plural. Eu tenho reaver, explodir, precaver, falir, remir e adequar-se. E verbos sem sujeito ou verbos cujo sujeito normalmente só aparece na terceira pessoa. Gear, ventar, trovejar, todos os verbos que indicam, esse é que não tem, todos os verbos que indicam fenômenos naturais vão entrar nessa questão aí de verbos defetivos. Quanto à função dos verbos, o verbo pode ser auxiliar, que é aquele que na frase não possui sentido próprio. Por quê? Porque ele está ajudando ali a compor uma locução verbal. Observe que ele sempre vai aparecer do lado esquerdo. E o principal sempre do lado direito. Tá certo? Primeiro detalhe. O auxiliar, ele sempre vai estar do lado esquerdo e ele sozinho não possui sentido. Ele não possui sentido porque ele está ali ajudando o verbo auxiliar. Perdão, ajudando o verbo principal na locução verbal. Geralmente é verbo auxiliar mais infinitivo ou verbo auxiliar mais gerúndio. Ou se for o tempo composto, é o verbo ter ou o verbo haver, como vimos agora há pouco, mais o particípio. Ou ainda, a voz passiva, mais, que era o caso, ser, vimos ontem, voz passiva, ser ou estar, mais particípio. Observe que a locução verbal, eu vou sempre um verbo no particípio, se for o tempo composto ou voz passiva. Se for locução verbal comum, eu vou ter o verbo auxiliar, mais um verbo no infinitivo ou um verbo no gerúndio. Certo? Olha só. Ele pode viver. Continua andando. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho o verbo auxiliar, pode, mais o verbo no infinitivo, formando a locução verbal. Aqui embaixo, eu tenho o verbo continua, mais um verbo no gerúndio. Pode e continua são dois verbos auxiliares. Os principais são viver e andando. Andando é o verbo principal dessa frase. Continua andando. Na frase de cima, pode é o verbo auxiliar. O verbo principal é o verbo viver. Sempre, sempre. O verbo da esquerda é o verbo auxiliar. O da direita é o principal. O da esquerda, auxiliar. O da direita, principal. Não esqueçam disso na hora que for analisar uma situação dessa. Se é o caso de uma voz passiva, se é o caso de uma locução verbal, ou se é o caso de um tempo composto. Os verbos principais são eles que mandam.
por isso são principais. Né? Eles têm significado pleno na frase. Vendemos a casa, o trem partiu cedo, ele ama os filhos. O verbo principal, ele tem um sentido completo na frase. Quanto ao aspecto, estamos falando de classificação verbal. O verbo pode ser aumentativo, diminutivo, incoativo e frequentativo. O verbo aumentativo, ele transmite a ideia de exagero. E a sua formação é através de um prefixo. Bravejar, esbravejar. Torcer, retorcer. Levantar, alevantar. No diminutivo, dá uma ideia de ação menor em relação a outra ação, agora não com prefixo, mas com um sufixo. Adocicar, escrevinhar, bebericar. No diminutivo. O incoativo, ideia de início de uma ação ou fenômeno, também com sufixo. Amanhecer, alvorecer, florescer, amadurecer. E o verbo frequentativo, que dá uma ideia de repetição da ação ou processo, que acontece com acréscimo de sufixo. Cabecear, folhear, gotejar. Quanto ao aspecto, nós temos esses verbos nessa situação. No aumentativo, no diminutivo, no incoativo e no frequentativo. Depois disso tudo, a gente acha que acabou um monte de coisa sobre verbo, aparece o tal dos verbos, os tais dos verbos reflexivos, que, se nós lembrarmos bem, vimos ontem algo parecido na voz verbal reflexiva. São os verbos que se conjugam com os pronomes oblíquos átonos, na função de objeto direto ou objeto indireto, na pessoa idêntica ao sujeito. Como, por exemplo, eu me cortei. Cortei a mim. O verbo auxiliado do pronome oblíquo átono na função de objeto direto. Ela se dá ares de importância. Se dá a si mesmo. Então, eu tenho o pronome oblíquo se associado ao verbo aí, indicando reflexão. Ela dá a si. Portanto, dá a si mesmo. Reflete a ação que é praticada sobre ela. São os tais dos verbos reflexivos. Depois disso, a gente acha que tá bom, que acabou, que não tem mais nada sobre verbo, aí tem os verbos pronominais. Quais são eles? São aqueles verbos que se conjugam com pronomes átonos. Como se esses pronomes fossem parte dele. Ou seja, pronomes que não exercem função sintática, eles apenas fazem parte intrínseca dentro do verbo. Como o caso de esquecer-se, por exemplo. De lembra-se ou lembrar-se, de tornar-se, de havir-se, de compadecer-se, de condoer-se, de esforçar-se e etc. Sempre, ó, esse se é pregado aqui neles, ó. Por isso que é chamado de pronome, perdão, de verbo pronominal, porque o pronome está acoplado nele, conectado, anexo, tá certo? Está dentro dele, faz parte dele. Esses verbos, esses pronomes, exercem alguma função? Função nenhuma. Eles fazem parte do corpo do verbo. Quando vem assim, esquecer-se. Então, isso aí é um verbo. Não está exercendo uma função. Enfim, ele faz parte do corpo do verbo. Por isso chamado de verbo pronominal, porque tem o pronome oblíquo, pronome átono ali, perdão, agarrado na cauda dele. Tá certo? E, enfim, o assunto de verbo chega ao final.